Olá! O vídeo de hoje é sobre Péricles, uma peça do Shakespeare. Bom, gente, Péricles é uma peça que está incluída no meu volume de tragédias, o que eu achei muito estranho, mas depois eu fui ler aqui os meus teóricos e vi que ele é um romance, né? O romance era um gênero de teatro que o Shakespeare fez bastante, ou na verdade esse já é o último romance dele que eu leio, porque os outros foram Cymbeline, Conto de Inverno... Ah, não, na verdade está faltando Conto de Inverno, e A Tempestade, que foi a despedida do Shakespeare do teatro, né? E esse romance, ele difere da tragédia, difere da comédia, difere do drama histórico. O Shakespeare era, a gente sabe, né, um autor muito genial. Então, assim, ele foi explorando o máximo desses gêneros, até que no final ele resolveu testar um outro gênero, que é esse aqui dos romances. E esse romance, esse gênero, ele surge porque, em mais ou menos 1608, Shakespeare para de fazer tragédias. Né? Mas antes ele já começa a ensaiar esse gênero romance com essa peça de que eu vou falar hoje, que é Péricles, que é uma peça de 1606. E mais ou menos 1608, 1609, o Shakespeare vai abandonar a tragédia, né? As últimas tragédias que ele vai fazer são Timão de Atenas e Coriolano, que eu já falei aqui no canal. A última é de 1609, que é Antônio e Cleópatra. As grandes tragédias, né, Otelo, Rei Lear, Macbeth, são entre 1604 e 1607, Hamlet de 1601. E aí, a partir de 1606, ele começa a testar um outro gênero, que é o gênero romance. E com esse gênero, ele vai trabalhar peças que tem um enredo muito, assim, fantasioso, quase rocambolesco. Muitas coisas acontecem e elas são tanto quanto irreais, assim, bem fantasiosas. Acontece muita complicações que numa tragédia teriam um final terrível, mas que nesses romances terminam de um modo um pouco mais harmônico, mais conciliatório. A Bárbara Heliodora comenta que, em geral, essa resolução mais harmônica, mais conciliatória, se deve a um choque de gerações, assim, normalmente há um filho tentando convencer o pai, né, de que tem alguma coisa errada, né, tentando mostrar uma alternativa para o problema, que é o que acontece aqui com Péricles e que é o que acontece com a peça com a qual Shakespeare se despede do teatro, né, que é A Tempestade. Nesse período que o Shakespeare começa a fazer esses romances, a era elizabetana tinha meio que acabado e estava o reinado do James I. E o clima na Inglaterra é um clima diferente, porque na época da Elizabeth era um clima de orgulho por conquistas, né, por ascensão e descobertas, que não vai ter com o James, que é um rei escocês, e o Shakespeare identifica uma mudança de expectativa no público. Então ele começa a fazer essas histórias mais rocambolescas que envolvem amor e aventura, né, de um modo assim bem fantasioso. Nessa peça, o Shakespeare vai ressuscitar um poeta medieval chamado John Gower, e esse John vai contar a história do Péricles. Ele conta como se fosse um coro, né, um coro que vem antes dos atos da peça, dá uma resumida na história do que vai acontecer, aí vem os atos da peça, aí próximo ato, na verdade vem as cenas, né, aí depois próximo ato, vem o coro, fala alguma coisinha, introduz o que vai acontecer, aí vem as cenas desse ato. E no final o coro volta resumindo o que aconteceu. Aqui, essa função córica, vamos dizer assim, vai ser feita por esse poeta medieval chamado John Gower. Acredita-se que Shakespeare não tenha escrito essa peça toda sozinho, que ele tenha escrito partes dela, e tem várias cenas aqui que são básicas, assim, tipicamente shakespearianas, mas a autoria, principalmente da parte inicial da peça, é atribuída a um cara chamado George Wilkins, né? E eu li isso no livro do Bloom e no meu próprio livro de tragédias, né? É um comentário do tradutor, Carlos Alberto Nunes. E assim, lendo essa peça, a gente percebe que ela parece ter um bom rendimento no palco, porque ela tem boas falas, o texto é muito bonito, é um texto muito lírico, né? Boa parte dele é em verso. E ele tem alguns momentos dramáticos, não muitos, mas alguns momentos dramáticos. Ele tem uma ótima cena de bordel, então a gente percebe que é uma peça que tem bom rendimento no palco.
Agora, resumir essa peça é complicadíssimo, porque, como eu falei, trocentas aventuras, uma coisa meio viajante que acontece aqui. Eu vou tentar e vai soar bem confuso, tá? Eu tô com a lista dos personagens aqui, porque, né, pra caso eu esqueci de algum, mas basicamente é o seguinte. O Péricles é o rei de Tiro, e ele vai para um lugar chamado Antioquia, para participar de um desafio para conseguir a mão da filha do rei de Antioquia, que se chama Antíoco. A princesa não tem nome, sabe-se lá por que motivo. E aí, quando ele chega lá, Antioquia é um lugar estranhíssimo, porque ele é adornado com a cabeça de todos os homens que foram lá tentar decifrar essa mensagem, né? Porque para conseguir casar com a menina, eles têm que decifrar um enigma. E ninguém consegue, então o rei adorna lá o seu castelo com a cabeça dos perdedores. E só que o Péricles desvenda o enigma. Mas ele finge que não desvendou, porque o enigma revela que o pai tem uma relação incestuosa com a filha. Quando ele percebe isso, ele vê a furada em que ele se meteu e diz assim: eu olhei pra cara da sua filha, não curti muito ela não, eu vou embora, tá? Eu não quero mais casar com ela não. E aí o Antíoco percebe que ele descobriu o enigma. E com medo de ficar difamado por seu comportamento incestuoso, ele percebe que o Péricles pode ser perigoso para ele. Ele manda o Péricles ficar lá no reino dele descansando para ver se ele muda de ideia, mas encomenda o assassinato dele. Só que o Péricles não é burro nem nada, foge no meio da noite e volta para Tiro, volta para a terra dele. Quando chega em Tiro, ele fala com Helicano, que é uma espécie de conselheiro dele, de secretário, conta o que aconteceu. Eles decidem então que ele tem que fugir de Tiro e que o Helicano vai ficar no lugar dele, governando. E aí, o Péricles se dirige em direção a Tarso. Tarso era um lugar que estava devastado porque houve uma seca, não havia alimento. Os reis de Tarso, que são Cleon e Dionisa, estão muito arrasados porque está todo mundo com fome, eles estão sem comida. O Péricles, sabendo disso, chega com um navio cheio de suprimentos e eles ficam muito agradecidos e recebem então o Péricles lá. Como o Péricles acha que está sendo perseguido, ele sai de Tarso e vai para outro lugar, tá? Lugares estranhos com nomes estranhos, por isso que eu tô olhando aqui. Ele vai para Pentápolis. Quando ele chega em Pentápolis, ele conhece a princesa do lugar. O rei se chama Simonides e a filha dele se chama Thaisa, e aí ele então se casa com a Thaisa. A ideia de como isso acontece é muito esquisita, na verdade, porque o Péricles, quando vai de barco para Tarso, o Péricles sofre ele passa por várias tempestades horríveis. Essa é uma peça que resgata Netuno o tempo inteiro nessas tempestades horríveis. Então, quando o Péricles chega a Tarso, ele chega como náufrago, né? Ele se perdeu do barco, se perdeu da armadura. Ele é acolhido por 3 pescadores, que são ótimos personagens shakespearianos, porque são super bem-humorados. E esses pescadores ajudam ele. Ele fala que ele é de uma linhagem nobre, que ele vai tentar... Ele chega numa época de comemoração do aniversário da filha do rei. E então ele resolve que vai participar do torneio lá que vai ter entre os príncipes, para conquistar a Thaisa. E assim como quem não quer nada, os pescadores, sem querer, resgatam do mar a armadura toda amassada do... Tô falando que o negócio é inverossímil, né? A armadura toda amassada do Péricles, e ele vai pra lá. A Thaisa se apaixona por ele, assim, né? À primeira vista, ele também. O Simonides também vai muito com a cara dele. Eles decidem, então, que ele vai casar com a Thaisa. Quando ele e Thaisa estão voltando, eu acho, pra casa, porque souberam que o Antíoco e a filha dele morreram. Eu acho que é esse a cronologia da peça, gente, porque é confusa. Enfim, ele tá indo embora com a Thaisa e ela tá grávida já, ó que rápido. E aí tem uma tempestade horrível, não sei o que. Thaisa morre no parto, né? Ela dá a luz no navio e morre no parto. Ele tem uma filhinha que, por nascer no meio do mar, ele chama de Marina. Só que tem uma crença de que se fica um cadáver dentro do barco, o barco vai afundar. Então eles resolvem jogar o esquife de Thaisa no mar, né? Botam um esquife lá todo adornado de joias e jogam ela no mar. Só que o esquife não afunda, o esquife vai chegar num outro lugar, numa outra cidade. Uma cidade chamada Mitilene. E aí
Péricles vai ficar muito arrasado, muito triste. Ele volta pra uma outra cidade, porque assim, a tempestade está muito grande, ele não consegue chegar em Tiro. Ele resolve cortar caminho e volta para Tarso, aquele lugar que ele ajudou as pessoas com comida. E lá em Tarso ele pede pro rei e a rainha cuidarem da filha dele, porque ele tá com medo de seguir viagem com a menina e que depois ele vai voltar para buscá-la. Então ele deixa a Marina lá com eles. A Marina cresce, anos se passam, ela vira adolescente. E ela é uma menina muito bem educada e muito bonita. E aí a Dionisa, a rainha de Tarso, fica com raiva porque porque a Marina começa a chamar a atenção de todos os pretendentes. Ninguém quer dar ideia pra filha deles, né, pra filha dos reis, porque a Marina é mais bonita. Então a Dionisa, muito ingrata, depois de toda a ajuda que Péricles deu pra cidade dela, encomenda a morte da Marina. E aí como é que a Marina vai escapar dessa? No meio lá do momento da morte, a Marina tá tentando convencer o seu algoz, porque a Marina, ela tem uma fala, a Marina é protegida de Diana. Então, se ao mesmo tempo Netuno aparece o tempo todo nessa peça, também aparece Diana, né? E a Diana protege lá tanto a Marina quanto a mãe dela, a Thaisa. Então, e a Marina, ela tem uma fala que é meio mística. Então toda vez que ela fala, ela convence as pessoas e ela convence o cara a não matá-la. Ela tá lá tentando convencer o cara a não matá-la, chegam uns piratas. Olha que doideira. E aí os piratas sequestram Marina e levam ela pra uma outra cidade. Chega lá nessa outra cidade, a Marina é vendida pra um prostíbulo. E essa cena aí do bordel é uma cena engraçadíssima. São 3 personagens tipicamente shakespearianos também. Inclusive uma cena que parece muito com a cena de bordel de Medida por Medida. E lá a Marina não consegue, né? Ela chega como uma preciosidade, porque ela é virgem, mas a Marina converte todos os homens que vão lá. As pessoas vão lá falar, ela começa a dizer coisas edificantes e as pessoas ficam horrorizadas. E uma das pessoas que vai lá é o governador da cidade. E esse governador se apaixona por ela quando ela começa a conversar com ele. Nessa confusão toda, em Mytilene, o caixão da Thaisa, ele é resgatado por um barco. E nesse barco tá um governante que ele é mágico também, ele é tipo médico, mas ele tem umas capacidades lá meio loucas, então ele ressuscita a morta. Olha só que doideira. Tô falando que essa peça é muito surreal. Ele ressuscita a morta e a morta, em agradecimento, vai pro templo de Diana, virou uma sacerdotisa. Enquanto ela tá lá no templo de Diana como sacerdotisa, a família dela vai chegando e ela não sabe, né? Primeiro chega a Marina, que tá lá no bordel, e depois chega o próprio Péricles, né? Que o barco dele vai se aproximando da costa. E aí o governador vai lá falar com ele tá muito deprimido, como ele perdeu a filha e a mulher, ele não fala mais, ele não faz a barba, ele não corta o cabelo, ele tá tipo muito arrasado. E aí o governador fala pra ele assim, mas eu conheci uma menina muito maravilhosa, que ela vai ser capaz de te alegrar. E vai lá chamar a menina pra alegrar o rei. Quem é a menina? É a filha dele, a Marina. E aí os encontros ocorrem. Depois toda aquela emoção, o Péricles cai no sono, um sono mágico, onde a Diana vem e diz pra ele que ele deve ir agradecer por essa graça que ele recebeu no templo dela. Então vai pro meu templo lá agradecer por esse reencontro. E quando ele chega lá e começa a contar que ele é o Péricles, rei de Tiro, perdi minha mulher Thaisa, perdi minha filha Marina, mas encontrei Marina, quem está lá ouvindo tudo isso é a sacerdotisa, Thaisa. Enfim, no fim das contas, Marina não é estuprada, Marina não se prostitui, Thaisa não morreu, tudo de ruim que poderia ter acontecido não acontece, exceto que os reis traidores que queriam matar Marina são mortos queimados. Essa é a parte pesada da peça. Agora me digam se isso encenado não ia ficar super divertido, porque é tanta coisa doida. Mas uma característica shakespeariana, né, da parte que atribui-se à composição do Shakespeare, é quando a Marina começa a conversar, contar a triste história dela pro Péricles para tentar animá-lo, né, dizer, olha, você não é só algo infeliz, eu também sou infeliz, né, minha mãe morreu no parto, meu pai era um rei, mas eu nunca nem vi a cara dele, enfim, quando ela começa a conversar com ele, há uma semelhança, assim, mais ou menos vaga, entre a conversa da Cordélia com o Lear, no fim da peça da tragédia Lear. Né? Então, o que leva as pessoas, né, os críticos, os estudiosos, a deduzirem quais foram as partes que o Shakespeare escreveu. Então, teria sido essa parte final, teria sido a ótima cena do bordel e a cena dos pescadores que ficam fazendo várias piadinhas, né, vários jogos de palavras. Num determinado momento, para vocês verem como a fala dos pescadores é tipicamente shakespeariana,
o pescador vai explicar como é que os peixes vivem. Eu vou ler a tradução da Bárbara Leodora, que é menos difícil que a Carlos Alberto Nunes. Ela diz assim: como os homens da terra, os grandes comem os pequenos, nada parece tanto com nossos avarentos ricos quanto uma baleia. Brincam, empurram os pobres dos pequenos, até engolir todos de uma vez. Já ouvi falar de baleias, que só fecham a boca depois de engolir a paróquia, a igreja, o campanário, sinos e tudo, né? Ou seja, uma maldadezinha aí na fala dos pescadores. Bom, apesar disso tudo, essa não é uma das peças com os maiores personagens do Shakespeare, né? A maioria dos personagens aqui é bem superficial, assim, eles são bem genéricos, mas é uma peça que dá pra divertir e que a gente lê muito rápido. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchauzinho.